Eu ouvi admirado as suas tão lindas canções e me sentia extasiado ao vê-lo acalentar a tantos corações. Mas o tempo foi passando e com ele você foi crescendo. Mas à medida em que crescia, a sua história foi morrendo. E aquele que cantava, que a tantos encantava, foi aos poucos se perdendo, a sua fé abandonava. Escolheu a porta larga, alargou o seu caminho, pois se perdeu na comunhão, estragou-se o seu vinho. Abandonou a sua fé, em pecado adulterou, abandonando a sua esposa, por uma mais jovem a trocou. Atirou-se no abismo, com seu morno eufemismo, apoiando até o aborto, defendendo o homossexualismo. Arvorou o ecumenismo, onde todas as religiões são apenas argumentos que ludibriam os corações. Hoje andas como cego quando falas de Jesus, mas não há arrependimento, não ensina sobre a cruz. Os meus olhos enchem d'água quando o vejo a cantar, pois encantas a este mundo. Não vejo Jesus no seu falar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Existe um texto tão emblemático, escrito por Mateus no capítulo 7, nas palavras do Mestre Jesus, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos os que a encontram. Como eu disse, é um texto tão emblemático. Eu, agora pela manhã, sempre o tiro para as minhas orações. E de repente, ontem eu vi um personagem muito conhecido. Tornou-se um homem famoso. Concomitante também, ironicamente, eu vi um pastor. De certa forma, foi de grande relevância no início da minha caminhada na vida cristã. E ambos têm algo em comum. Ambos apostataram da fé. Esse cantor, esse poema mais sobre ele, porque quantas vezes as canções que ele cantava acalentavam meu coração nos momentos de luta, de dor. Agora a grande realidade é que o tempo foi passando, o sucesso foi chegando, como eu disse no poema, e as pessoas vão se enchendo com o seu eu, com o seu ego, e vão fazendo alianças e conchavos que não dizem com os propósitos e com os princípios de Deus nas Sagradas Escrituras. Assim também não foi diferente com esse pastor. Eu acho incrível que geralmente eu, por exemplo, me considero um verdadeiro pedante. Eu não sou um teólogo, não conheço os meandros da teologia, eu sempre repito isso, eu gostaria de conhecê-lo. Mas também sempre costumo dizer que não é necessário que eu seja um exemplo a se citar. Não é necessário que eu seja um astrônomo para que compreenda que a Terra é redonda, que o Sol é uma estrela. Não é necessário que eu seja um médico, um oncologista, para entender que o câncer não passa de um crescimento irregular das células, da anomalia das células. Não é necessário que eu, por exemplo, me torne um geólogo para falar sobre as placas tectônicas, enfim, as camadas na Terra. E não há necessidade que eu me torne um teólogo para entender sobre as coisas de Deus, os princípios basilares. Não
não quero nem muito entrar na questão, porque, por exemplo, neste poema eu falei sobre o homossexualismo e a gente vê tanto disse-me disse. Mas o texto das palavras de Paulo no primeiro capítulo do livro escrito em Romanos deixa bem claro isso. A questão agora não é apenas isso. É sobre aquele que conhece demais, que sabe demais. Eu também tenho uma velha máxima comigo que eu digo que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida, mas a verdade pertence a Deus. E continuando esse meu raciocínio, eu digo que eu quero fazer da verdade a minha razão e não da minha razão a verdade. E a verdade é esta aqui. É um Deus que, mesmo sendo Deus, como nós testificamos no livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios não, no livro de Filipenses, no capítulo 2, não se usurpou de ser Deus, a si mesmo se humilhou e se fez de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o glorificou soberanamente e posteriormente dando a ele um nome que está acima de todo nome, e ao nome dele se dobra o joelho dos que estão nos céus e na terra. A questão é que esse Deus, como deixou testificado aqui no capítulo 7, por incrível que pareça, a continuação do seu sermão, ele diz o seguinte, já no versículo 15, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E ele continua dizendo no versículo 16, pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo das ervas daninhas. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não se pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos é que conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Infelizmente, quantos falam em nome de Jesus estão com a fama, conhecido, com notoriedade, sejam eles cantores, sejam eles preletores, pregadores, vivendo, como disse no poema, uma vida adúltera, vivendo uma vida de escândalos, abraçado e chafurdado com os propósitos e os preceitos deste mundo. Mas como está escrito aqui para concluir, nem todos que dizem Senhor, Senhor, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual será o fim deles?